Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui para receber a palavra abençoada do Senhor, que vem direto para o nosso coração, amém? Mas eu sou a Daiane e quero compartilhar com vocês essa palavra que está lá em Lucas, porque muitas vezes a gente se faz uma pergunta: quem é que levou Jesus até o deserto? Não é verdade? Muitas vezes vem isso na nossa mente e eu garanto que vem na sua também. Mas vamos nos comunicar e vamos entender aquilo que vem do coração de Deus. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vou pedir para você deixar o seu like, para você deixar o seu joinha, para você compartilhar e para você se inscrever nesse nosso canal em nome de Jesus. Pessoal, vamos direto lá em Lucas, capítulo 4, que diz o título bem assim: A tentação de Jesus. E no verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quantas vezes a gente não tem essa dúvida? Mas poxa, Jesus foi tentado, Jesus foi levado até o deserto pelo próprio Espírito, pelo Espírito de Deus. Quantas vezes não surge na nossa mente essa pergunta, essa interrogação? Não é verdade? Porém, eu vou declarar para vocês algo que todos já sabem e que é uma realidade, é um fato, é aquilo que realmente acontece na nossa vida todos os dias. Todos os dias estamos aprendendo. Mas quando vamos à escola, quem é que nos ensina? O professor. E não é o próprio professor que nos dá uma prova? O próprio professor, ele nos ensina, ele nos mostra, ele nos conduz, não é verdade? Mas ele também torce para que nós venhamos a passar com êxito, que nós venhamos a entender e que nós venhamos a praticar aquilo que nós aprendemos. Assim é o próprio Espírito de Deus. Ele, o próprio Espírito de Deus, foi quem nos formou, quem nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Para quê? Para estarmos aqui nessa terra, para estarmos aqui é a escola do Senhor, para estarmos aqui nessa terra e para aprendermos. Por isso que Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto. Não simplesmente para ele ser provado pelo diabo, como diz aqui. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. É verdade. Mas o Senhor Jesus, ele diz, e eu vou ler para você, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que você não tem forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair delas. Ou seja, quando nós estamos numa prova, na escola, quem é que nos deu força? Quem é que nos ensinou e nos capacitou? E tem certeza que nos ensinou o beabá certo. E torce por nós para que nós venhamos a passar. Não é verdade? O professor é assim. A mesma coisa o Espírito de Deus. Está lá a prova, está lá a tentação. O Senhor Jesus. É um pouco complexo isso. O Senhor Jesus, ele ao mesmo tempo que nos ensina que ele nos mostra que somos tentados todos os dias, a todo momento e a todo instante. Jesus, que era o próprio Senhor, apesar disso ele estava aqui em homem, em carne, e ele foi tentado do mesmo jeito, da mesma maneira, como eu, como você. Mas a diferença foi, olha lá no final do capítulo 4, o que acontece? Jesus, ele resistiu. O que aconteceu no versículo 13? Quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras foi embora
por algum tempo. Ou seja, esse por algum tempo quer dizer que Jesus devia ficar alerta, porque ele estava na terra. Então eu e você sofremos a tentação, não de Deus, mas do inimigo, que muitas vezes vem à nossa frente, vem ao nosso derredor, e ele tenta, de todas as maneiras, de toda e qualquer maneira, fazer com que nós venhamos a desistir, que nós venhamos a fracassar, que nós venhamos a nos prostrar diante do problema, diante da situação. É um pouco complexo isso, porque ao mesmo tempo que a gente lê assim, que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, por Deus, ao mesmo tempo o diabo nos tenta, Satanás nos tenta, ao mesmo tempo que Deus nos escolhe, ele nos coloca à prova, nos coloca nessa terra. Mas eu digo para vocês, Deus nos deu capacidade, como eu li para você em 1 Coríntios capítulo 10. Ele nos põe à prova. Ele nos põe à prova não, ele nos capacita para nós passarmos por essa prova. Porém, isso não quer dizer que o diabo não nos tente, que o diabo é que venha nos tentar, porque esse mundo é dele, jaz do maligno, como diz a palavra de Deus. Esse mundo jaz do maligno. Porém, por tudo que a gente passa aqui, todos os problemas que a gente enfrenta, todo problema de saúde, toda miséria, todo desemprego, tudo que a gente passa, o diabo está ali atrás. Mas Deus está torcendo por mim e por você, como um professor que já ensinou bem, está torcendo para que o aluno passe. E Deus está torcendo por mim e por você, para que nós venhamos a fazer a escolha certa. Porque se você parar para prestar atenção, o Senhor Jesus nos deu, Ele me deu, Ele te deu, o livre-arbítrio para a gente escolher. Só que muitas vezes temos feito escolhas erradas. E essas escolhas erradas trazem consequências. E essas consequências muitas vezes é a miséria, é a ruína, a derrota. Muitas vezes a família está sofrendo por algo que muitas vezes nós temos um impulso de fazer e um impulso errado, porque isso é do ser humano. Porém, o ser humano deve pensar, deve colocar o dedo na consciência e deve discernir. Isso é de Deus e isso não é de Deus. O que não é de Deus eu não quero. O que é de Deus eu quero para mim. Eu vou seguir os caminhos de Deus. Eu vou seguir os caminhos do Senhor. Desde lá no início, no Jardim do Éden, com Adão e Eva, o nosso Senhor Jesus, ele disse para Adão: vocês estão vendo? Tem várias árvores aqui. Tem uma árvore da vida, tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam dessa árvore porque vocês vão morrer. Eles podiam escolher. Apesar de Deus ter dito isso para eles, eles podiam escolher. Ou vocês querem a árvore da vida, ou eu quero outra coisa que Deus não tem para mim. E eles escolheram a coisa errada. Eles escolheram escutar a voz do inimigo. O que muitas vezes temos feito, o que muitas vezes temos adquirido para nossa vida, a ruína, o mal. Não é verdade? Muitas vezes estamos colhendo coisas erradas porque muitas vezes não soubemos plantar, porque muitas vezes não soubemos escolher, porque muitas vezes estamos pensando que Deus está me tentando ou está te tentando. Deus não está nos tentando. Deus está nos mostrando muitas vezes o caminho, a direção. Está nos ensinando muitas vezes e nós estamos nos afastando das escolhas de Deus. Muitas vezes estamos nos afastando da vontade do Senhor Jesus para mim e para você. Por isso que muitas vezes pensamos que o Espírito de Deus é quem nos leva ao deserto. O Espírito de Deus que nos
prova, o Espírito de Deus que está lá fazendo nós tropeçarmos, mas não é. O inimigo muitas vezes astuto do jeito que é, sábio do jeito que é, porque vocês sabem, ele foi um anjo de luz, como o próprio nome já diz, Lúcifer, o próprio anjo de luz que estava junto com quem? Junto com o nosso Deus, que era o lado, que era a arma, vamos dizer assim, né? Que era o principal, que tinha um cargo principal no céu, que era estar ao lado direito de Deus. Pá, imagina. Só que ele caiu, foi um anjo caído. E agora ele tenta nos aniquilar. Ele tenta confundir a nossa mente, fazendo com que nós não venhamos entender a palavra de Deus. Mas fiquem com isso na mente, com esse exemplo na mente, de que nós estudamos, quem nos ensina é o professor, quem lidera é o professor, quem nos leva e nos conduz a uma prova é o professor. Porém, o resultado será a nossa decisão, aquilo que nós queremos. Um professor não vai te forçar a repetir, um professor não vai te forçar a passar, um professor não vai te forçar nada. O professor simplesmente vai te ensinar. Deus está nos ensinando, Deus está nos moldando conforme a sua vontade. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Para quê? Para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Porém, onde nós nascemos? Na terra. E na terra jaz do maligno. E por isso o inimigo nos tenta. Aí que entra o inimigo, desde lá no início. Porque Deus nos escolheu, Ele quer escolher para Ele. Deus sabe do que nós somos capazes. Por isso que Deus nos escolheu. Deus sabe dos planos, dos projetos dele para minha vida e para sua vida. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não deixe jamais o inimigo entrar na sua frente, entrar na sua vida e te iludir e muitas vezes fazer você se prostrar diante do problema, diante da situação. O que ele fez com Jesus? Se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Não se prostre diante do problema. Tudo isso que você vê é uma ilusão. O diabo se acha dono de tantas coisas, para você ver. Como essa palavra é maravilhosa. O diabo se acha dono de tantas coisas, principalmente da vida das pessoas. Por isso que ele disse para Jesus, se prostrado me adorares, mostrou as coisas mais belas, as coisas mais bonitas. É assim que ele vai se mostrar para você. Ele não vai se mostrar um anjo caído, um anjo feio, mas ele vai se mostrar a pessoa mais bonita, a pessoa que te entende. Você casada, se cuide, porque muitas vezes é uma mulherzinha bonita, é um gurizinho bonito, de academia, que malhou, que fez isso, que te escuta, que fala contigo, e assim vai indo e vai te levando pelas correntes da vida. Mas não se engane. Deixe que a palavra de Deus ela entre em você, ela penetre em você, penetre lá no fundo do coração. E você entenda que Deus é maior, que Deus pode tudo realizar. Não deixe o inimigo, ele toma frente na sua vida. Em nome do Senhor Jesus.